Assim, nós terminamos, as funções orgânicas. Hoje nós vamos fazer aí as reações químicas e seu cálculo estequiométrico, tá. Então, eh, isso fazendo parte da unidade 5, tá. Então, o que que nós vamos estudar hoje aí? Nós vamos falar um pouco sobre as equações químicas e seus balanceamentos, balanceamento de reação, a classificação das reações químicas e cálculo estequiométrico das reações químicas, né. Mas assim, depois nós vamos ver cada um deles, o que que nos traz aí de informação, né. Então assim, equação química e seu balanceamento. Quando fala equação química, nada mais é do que a reação química mesmo, tá. Porque a gente fala numa forma de equação, né, mas isso tudo é a reação. Então Feltri, que é Ricardo Feltri, um escritor, dos mais conhecidos na educação aqui no Brasil, da área de química, ele diz o seguinte, que na reação química, as moléculas iniciais são desmontadas e seus átomos são rearranjados para montar outras moléculas. Então veja, então numa reação química a gente tem lá, moléculas iniciais que reagem e acontece alguma coisa com elas, elas são desmontadas para haver uma remontagem, né, um rearranjo e formar novos compostos, novas moléculas, e isso é o que acontece numa reação química. Então, por exemplo, a formação da molécula de água. Então, ali dentro do quadrinho vermelho, ao lado, a gente tem ali aquela, né, começando ali da esquerda para a direita, as moléculas de hidrogênio representado pelas bolinhas brancas, né. Então nós temos 2 moléculas de hidrogênio, H2, né, mais uma molécula de oxigênio, O2. Então, cada bolinha vermelhinha daquela é um oxigênio. Então, imagine, a gente meio que montou ou desmontou, tem a flechinha que indica o caminho da reação, para dizer o que que vai acontecer. Então, nesse caso aí, a gente tem como se fosse o hidrogênio, molécula de hidrogênio, mais molécula de oxigênio, vai resultar no quê? Em molécula de água, H2O, né. Se nós temos 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, vai resultar em 2 moléculas de água, 2H2O ali, tá. Isso tudo já fazendo parte de um balanceamento, quantos hidrogênios tem do lado, quanto tem do outro, que nós vamos ver mais adiante. Então, isso tudo para a gente começar a nossa conversa, né. Bom, equações químicas ou a reação química, como queiram, ela é formada, né, então a reação química de formação da água pode ser representada de uma maneira bem simplificada, escrevendo da seguinte forma: igual a gente fez ali atrás, igual representada aqui, uma representação esquemática da reação, a gente vai escrever ela ali, mais destacado em negrito ali. Então, 2 moléculas de hidrogênio, H2, 2H2, mais uma molécula de oxigênio. Quando fala aí que tá, gente, nós estamos falando molécula, não estamos falando átomo. Se fosse um átomo de oxigênio, era um O, né? O com O forma O2. Ele faz uma ligação covalente, compartilhamento, e aí se transforma numa molécula de oxigênio, entenderam? Por isso que aparece desse jeito, né. O hidrogênio, se for só H, é átomo de hidrogênio, agora H2 é uma molécula de hidrogênio, porque ele reage, né, H com H, certo? Então, para cada reação, que a gente vai ter de hidrogênio, molécula de hidrogênio com molécula de oxigênio, vai reagir, a setinha indicando o sentido da reação, e vai formar H2O, 2 moléculas de água, 2H2O.
H2O, como vocês sabem, molécula de água, né? 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, H2O. Quando a gente põe 2 H2O, é para fazer o que a gente fala de balanceamento, que nós vamos ver já mais para frente. Porque, gente, na vida tudo a gente busca equilíbrio, não é? Nós não queremos ter equilíbrio financeiro, equilíbrio amoroso, equilíbrio profissional, tudo a gente busca equilíbrio. Na química não é diferente. Todo mundo busca equilíbrio. Então, as reações buscam equilíbrio. Quando elas estão equilibradas, as reações estão completas. E aí, no nosso dia a dia, facilita a nossa vida, né? A gente usa química em tudo quanto é lugar por conta dessas reações que aconteceram, ficaram equilibradas, balanceadas, e aí a gente usa contento, tá? Então, a gente tem que ver quantos hidrogênios tem de um lado para tem que ter o mesmo, é sempre uma gangorra, né? A gente vai brincar de gangorra, então se a gente tem o mesmo peso de um lado ou a mesma quantidade do outro, a gangorra fica no quê? Equilíbrio. Se a gente busca equilíbrio, então a gente tem que ter o que tem de um lado, tem que ter do outro, né? Muito bem, então essa representação é denominada equação química da reação de formação da água. Assim sendo, a equação química é a representação simbólica da reação química. Então, a equação química é uma representação simbólica de uma reação química, tá? Então, nos quadrinhos ao lado ali, no primeiro de cima, a gente então tem lá, né, voltando lá, igual a gente começou no primeiro slide. Nós temos lá 2 moléculas de hidrogênio, então 2H2, mais uma molécula de oxigênio. Então nós temos O2, resultando em 2H2O. Então, veja só que interessante, a gente vai ter, se nós temos uma molécula de hidrogênio, que é H2, só que nós temos duas, né? 2H2. Então, representando no branquinho ali, no quadro vermelho superior, nós temos uma molécula de hidrogênio, cada bolinha branca é um hidrogênio ligado a um hidrogênio, então tem dois dele. Quantos tem de hidrogênio? 4, né. Depois, nós temos ali, seguindo, O2. Cada bolinha vermelha representa um oxigênio. Se é uma molécula de oxigênio, então é O2, então tem que ter 2 oxigênios, então um oxigênio ligado no outro. Quantos oxigênios nós vamos ter? 2 oxigênios. Resultando, depois da flechinha indicando da esquerda para a direita, 2 moléculas de água, 2H2O. Então, uma molécula de água não é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio? A bolinha vermelha não é oxigênio, então nós temos um oxigênio ligado de um lado a um hidrogênio, ligado ao outro hidrogênio, H2O. Não são 2 moléculas? Temos 2 moléculas de H2O. Então, o que que ele quer dizer? Ele coloca ali uma balança, né, uma gangorra ali. Hidrogênio dentro do triângulo lá, né, o Hzinho, o H. Hidrogênio. Então, quantos hidrogênios nós temos antes da setinha, do lado esquerdo? 4. Quantos nós temos do outro lado da setinha? Mais 4 também, está representado lá. São 2 moléculas de água, cada molécula tem 2. Se tem 2, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos 4 de um lado, 4 do outro. Tá balanceado? Tá mesmo? Tá, então tá jóia. Mas será que o oxigênio também está? Então vamos ver. Antes da setinha, nós temos uma molécula de oxigênio, que é O2. Então nós temos 2 átomos de oxigênio, então tem 2 oxigênios. Do outro lado da setinha, nós vamos ter 2 moléculas de água, 2H2O. E ali é como se fosse, na matemática, que a gente faz uma multiplicação distributiva, né, 2 entre parênteses H2O.
fecha parênteses. 2 vezes 2, que é H2, né, dá 4, 4H. 2 vezes 1 oxigênio, 2 vezes 1, 2, 2 oxigênios. Então, é a mesma coisa, então tem 2 oxigênios depois. Então, 2 antes, 2 depois. Então, está equilibrado ali. Quando eu digo, eh, antes da flechinha, depois da flechinha, ali embaixo no quadro, aqui vermelho mais abaixo, eu coloquei ali, ó, reagentes, produtos. Então, para a gente já começar a falar dessa forma, nós vamos ter os reagentes, que o nome já é sugestivo, eles vão reagir entre si de alguma maneira, seja qual for. A seta indica o sentido da reação, vai reagir, vai combinar esse com aquele, aquele com esse e tal, e vai organizar e formar um novo produto. Então, o nome do resultado da reação chama-se produto. Então, os reagentes formam produtos. Então, por exemplo, na equação acima, 2H2 mais O2, nós temos molécula de hidrogênio reagindo com molécula de oxigênio. Elas vão reagir entre si, então são reagentes. Depois dessa reação, entre elas, elas vão se combinar, ver o que vai acontecer, quem vai ligar com quem, e vai resultar no produto. Então, o produto da reação da molécula de hidrogênio com molécula de oxigênio, o produto desta reação é a formação de água. Então, o produto está após a indicação da seta. Então, tudo que produziu a partir da reação, nós chamamos de produto. E tudo que reagiu a partir dos compostos envolvidos para dar um novo produto, chamamos de reagentes. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Então, balanceamento das equações químicas. Então a gente já falou um pouco sobre balanceamento, né? Então a gente tem lá, uma equação química só está correta quando representa um processo químico que realmente ocorre, descrito por fórmulas corretas no aspecto qualitativo, né? E por coeficientes estequiométricos corretos no âmbito quantitativo. Né, então ficou meio, eh, ruim de entender essa frase, né, mas o que ele quer dizer é o seguinte: toda equação química só vai estar correta quando ela estiver balanceada, igual eu falei agora há pouco, ela tem que ter uma distribuição correta, tudo busca equilíbrio. Então se nós temos um equilíbrio de todos os elementos envolvidos nos reagentes forem iguais a todos os elementos que estão também envolvidos nos produtos, nós vamos ter um balanceamento dessa reação, dessa equação. E aí a reação vai estar ok. E aí nós podemos ter questões qualitativas, ou seja, nós vamos poder dizer, ó, isso daqui formou, é um ácido clorídrico mesmo. Então, qualitativo, é ácido clorídrico? É ácido clorídrico. Agora, quantitativo é quanto que formou de ácido clorídrico, né? 2 moléculas, 3 moléculas, e aí a gente vai ver quanto que a gente teve que entrar de reagente para quanto de produto que a gente fez. Então a quantidade, desculpa, quantitativo. Qualitativo reagiu H com Cl e formou HCl. Formou ácido clorídrico? Formou. Beleza, qualitativo. Quanto formou? Quantitativo, né. Então, o que que ele quer dizer com isso? Estequiometria, né, já que a gente está falando de coeficientes estequiométricos, é uma relação de proporcionalidade. O que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro, né. Então, no quadro ali, vermelho acima, tá escrito assim, ó: "O número total de átomos dos reagentes
É igual ao número total de átomos dos produtos. Então esse é um balanceamento, químico, né. Então ali, exemplos, tá ali 2 equações. Então nós temos ali HCl mais NaOH são os reagentes, ou seja, eles vão reagir entre si. Setinha, sentido de formação da reação. Vai formar o produto. O que que vai formar? Se a gen no caso ali, a gente tem uma reação ácido-base, né. A gente já até falou sobre isso em aulas anteriores. Então tem um ácido reagindo com uma base. Ácido mais base é igual a sal mais água. Então, nós vamos ter uma reação iônica ali, onde nós vamos ter o cátion da base reagindo com o ânion do ácido. Então, o Na+ com Cl- formando cloreto de sódio, NaCl, mais H2O, porque sobrou um hidrogênio do ácido e sobrou a hidroxila da base. Nós vamos ter 2 hidrogênios e um oxigênio. O que que é isso? Água, H2O. Então nós tivemos aí uma reação, eh, de reagentes, ácido clorídrico mais hidroxissódio, reagindo e formando cloreto de sódio mais água. Reagente, produto. Agora, olha só nessa reação do HCl aí. Eh, então nós temos que ver o seguinte: quantos cloros nós temos nos reagentes? Tem um ali, certo? Quanto cloro nós vamos ter no produto? Tem um, desculpa pessoal, tem um também. Então até aí tá indo tranquilo. Aí, o sódio, Na, quantos eu tenho no reagente? Tem um. Quanto tem no produto? Tem um também. Tá. Hidrogênio, nós temos nos reagentes, tem um do ácido, HCl, e tem um da base, NaOH. Então tem 2 hidrogênios, né. Quantos eu tenho no produto? Da molécula de água, H2. Então se eu tenho 2 no reagente, 2 no produto, está balanceado. Sobrou o oxigênio, nós temos um nos reagentes, né, da hidroxila, oxigênio, e tem um da água. Então, estaríamos ali com uma reação balanceada, de uma fórmula correta, né, tanto qualitativamente quanto, quantitativamente. Na reação abaixo, está reagindo ferro com a molécula de oxigênio mais água, né. Então nós temos ali, ferro 2Fe mais O2 mais 2H2O. Claro que aí já veio balanceado para a gente, né. Então, ele só está mostrando que se nós reagirmos ferro com oxigênio e água, nós formamos hidróxido de ferro como produto, tá. Então, se a gente fizer, de fato, né, o balanceamento, nós vamos ver que nós temos 2 átomos de ferro no reagente, 2Fe no produto, ok. No reagente, quantos oxigênios? Nós vamos ter ali O2, então tem 2 oxigênios ali, mais 2 H2O. Distributiva, 2 moléculas de água. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios. Então é 2 oxigênios na água, mais 2 oxigênios do O2, então são 4. Quanto que nós temos lá de oxigênio nos produtos? Mesma coisinha, uma matemática, 2Fe OH2. 2 vezes 2 do índice lá embaixo do H2 é 4. Volta para dentro do parênteses. 4 vezes 1 oxigênio, 4 oxigênios. Então nós temos 4 oxigênios no produto. Logo, está igual a mesma quantidade de átomos que temos nos reagentes que a gente viu. E o hidrogênio, nós temos ali 2 moléculas de água. Então 2 vezes 2, que é H2, né, 4 hidrogênios.
Mesma continha lá, distributiva. 2 vezes 2 do índice do H2 lá, dá 4. 4 vezes um hidrogênio que está dentro do parênteses, 4 hidrogênios, ou seja, 4 hidrogênios nos produtos, 4 átomos de hidrogênio no reagente. Então, a gente tem aí equações, eh, balanceadas, tá? Bom, então assim, existem alguns autores, no caso aqui Salvador e Usberco, que trazem alguns métodos de balanceamento de uma equação química, tá? Veja, existem vários tipos de método, né? Ah, e claro que o mais simples deles e o que se mais faz com toda certeza é o método das tentativas, tentativa e erro. Tá errado? Claro que não, de hipótese alguma, tá? É o mais praticado, né? Então veja, esse método segue algumas regras práticas. Então, regra número um: iniciar pelo elemento ou íon que aparece apenas uma vez no lado esquerdo ou no lado direito da seta. Então, às vezes você tem lá um cloro que só apareceu de um lado, enfim, começa por ele. Regra número 2: preferir o elemento ou íon, porque aí se ele tiver, por exemplo, lá tem 2Fe, né, então é um íon ferro, que possua maiores índices, ou seja, maior número de átomos. Então, sei lá, a gente viu muito aqui nesse aqui, ó, O2, o índice 2. De repente ele tem lá um O3, né. Então prefira um elemento que possui mais índices, que tenha mais átomos, né, para começar. Então se tenta nisso, não deu, vai naquela regra 2. Regra 3: ao escolher o elemento ou o íon, então determinei que eu vou começar por esse. Transpor os seus índices de um lado da equação para o outro da seta. Então, se ele tiver um índice 3, pega esse 3 e joga para o outro lado, multiplicando aquele mesmo átomo, elemento ou íon, né? Usando os índices como coeficientes. Regra 4: utilizar o mesmo raciocínio com os outros elementos do íon até o final do balanceamento. Ou seja, você vai, pega um, joga para o outro lado, vai. Igual a gente fez agora há pouco. A gente escolheu começou lá por um átomo, né, que ele tá sozinho, e fomos fazendo, né. Opa, espera aí, tá. Muito bem. Então aqui, ó, balanceamento das equações. Exemplo, coloco uma reação aqui, ó, CaO, que é o óxido de cálcio, mais P2O5, resultando em Ca3PO4,2. Essa é a reação. Então, essa é uma reação sem balanceamento, tá. Aqui quando a gente compartilha, às vezes ele, eh, desconfigura, né, que aquela margenzinha vermelha saiu do alinhamento, mas tudo bem. Então veja, aqui ele fala assim, ó, regra um: devemos calcular primeiro o cálcio ou o fósforo, porque o elemento O aparece 2 vezes. Então ele fala para pegar aquele que menos aparece. O cálcio apareceu uma vez de um lado, o fósforo apareceu 2, mas apareceu menos que o outro, porque o oxigênio apareceu bem mais vezes, tá? Bom, tudo bem, então tá, vamos começar pelo cálcio ou pelo fósforo, P, né? Muito bem. Aí, regra 2: o cálcio possui índice 1 do lado dos reagentes e 3 do lado dos produtos, que ele está falando na regra 2 ali. Enquanto que o P possui índice 2 nos reagentes e 1
nos produtos, se a gente for olhar lá, o índice, né, o que está no pezinho dele ali embaixo. Portanto, então vamos preferir o cálcio, tá? Vamos preferir o cálcio, porque ele só aparece um índice lá no reagente, e com mais 3 no, produto, então tem índices maiores. Então transpor o índice do cálcio, né, eh, 3. Então veja só, o índice do cálcio lá do produto é 3, Ca3. Então eu pego o 3 e jogo para o reagente, então vai ficar 3CaPO2. E o índice do cálcio no, reagente, que é 1, eu jogo para o produto. Então vai ficar 1CaPO4,2. Claro que o 1 não vai mudar nada, né, 1 é ele vezes ele mesmo. E a regra 4, devemos observar que o P do lado direito, no lado dos produtos, né, do lado da seta, sob a forma de PO4, 3, e 2, e possui um índice total 2, que é PO4, 2. Assim, o PO2, o P2O5, desculpa, P2O5, e não é necessário acertar os índices, né, do fósforo. Então vai ficar, como a gente já tinha escrito, 3CaO, isso ali na regra 4, mais 1 PO2, resultando no produto 1Ca3PO4,2. Os índices do oxigênio foram automaticamente acertados, pois do lado esquerdo da seta temos 3 mais 5, porque ficou 3CaO, 3CaO. Então, 3 vezes cálcio, 3 cálcio. 3 vezes oxigênio, 3 oxigênio. Então, ficou 3 mais 5 do P2O5. Então, vai dar 8 do lado do reagente, né? E no lado direito dos produtos, nós vamos ter ali, então, 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Por quê? A gente pega lá PO4, 2. PO4 é entre parênteses. 2 vezes P, 2P. 2 vezes 4, 8. 8 vezes oxigênio, 8 oxigênio. Então, 8 e 8. Então, finalmente temos a equação balanceada. Então, 3CaO, já dentro do quadrinho vermelho, né? 3CaO mais P2O5, resultando em Ca3PO4,2. Ou seja, então a gente vai ter 3 cálcios de um lado e 3 cálcios do outro. 8 oxigênios de um lado, 8 oxigênios do outro. O fósforo P2 de um lado, aí a gente pega o 2 do índice do PO4,2, né? 2 vezes 1P, 2P, 2 fósforos também. Então, feito o balanceamento através dessa regra, tá? Então é aquela história, a gente pode fazer por essa regra, pode fazer por tentativa, né, o que importa é que tem que ter o mesmo número, o que importa é isso aqui ó, que está escrito em cima nesse quadradinho vermelho superior. Número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos do produto, dos mesmos átomos, né. Muito bem. Bom, classificação das reações químicas. Então, as reações químicas, elas podem ser classificadas, tá? Existem várias maneiras de classificar a reação química. Quando o critério adotado relaciona o número de substâncias envolvidas e o número de substâncias produzidas, né? Quanto de substâncias nós vamos usar nos reagentes e quanto que vai formar no produto, né? É isso que ele quer dizer. Então, primeira classificação ali, reações de síntese ou de adição. Então, é expressa por uma equação genérica do tipo A mais B resultando em C. Então, quando você vai sintetizar
né, você tem 2, sintetizou, virou um. Então você tem 2 reagentes, 2 substâncias que estão reagindo entre si, resultando em um único produto. A mais B resultando C. Por isso que ele fala síntese ou adição. Estou adicionando A mais B para formar C. Ou sintetizar, né? Reduzir. Só que você vai somar 2 e vai produzir apenas um, que é o C. Então, um exemplo aqui, uma equação química que descreve essa reação. Nós podemos ali pegar, então, um magnésio sólido, então quando tem o Szinho ali é porque é sólido, né? Reagindo com a molécula de O2 gasoso, o Gzinho ali gasoso, que está entre parênteses. Então, magnésio sólido, metálico, reagindo com molécula de O2 gasoso. Reagiu, e aí nós temos uma reação por aquecimento, enfim, por algum tipo de promoção de energia e resulta em um único produto, óxido de magnésio, sólido. Por isso que tem o Szinho entre parênteses. Então, a gente vai dizer o seguinte: 2 reagentes produziram um produto. Então, lógico que aí tem o balanceamento, né? Então, por isso que ficou 2 mg, né, ali, porque a gente teve que pôr 2 MgO. Por quê? Se eu coloco 2 MgO, porque é O2, então a gente já tem uma molécula de O2, então tem um índice do oxigênio 2 ali. Então eu tenho que colocar 2 no produto para poder ter 2 oxigênios. Só que aí com isso eu multiplico também o magnésio. Então vou ficar 2 MgO, então vai ficar 2 oxigênios? Vou, no produto. Quantos que eu tenho no reagente? 2 também, então deu certo? Deu. Só que aí eu fiquei com 2 magnésios. Então, para equilibrar, eu vou lá no produto, lá no reagente, desculpa, e coloco o 2 no magnésio. Por isso fica 2 Mg para ficar 2 Mg do outro lado. Então fica 2 Mg mais O2, resultando no produto 2 MgO, né? Óxido de magnésio, tá? Temos a classificação das reações, também chamada de reações de análise ou de decomposição. Então, uma reação genérica do tipo A produzindo B mais C. Então, veja, eu posso, por isso chama decomposição, né? Eu tenho um reagente, ele se decompôs em dois, né? Então, por isso que a gente chama genericamente de um reagente resultando em dois produtos. Então, veja, eu tenho uma reação genérica do tipo A produzindo B mais C, enquanto aqui eu tenho uma reação genérica do tipo A mais B produzindo C. Entenderam a diferença? Uma é de síntese ou adição e a outra é de análise ou decomposição. Então, um exemplo de decomposição de uma reação é a decomposição do nitrato de cobre. Então, a gente parte do nitrato de cobre, que é aquele cara grandão ali, ó, CuNO3,2 sólido. Esse é o nitrato de cobre, tá? Então, nós vamos decompor ele. Existe o nitrato de cobre, a gente quer decompor ele, separar o cobre, pegar o óxido de cobre, né, deixar separar o nitrato, liberando oxigênio, enfim, nós podemos ter um produto e vamos decompor ele. Não necessariamente em B mais C, mas aí pode ser B mais C mais D, mas há uma decomposição, né. Então a gente tem ali, eu até coloquei ali temperatura, porque a decomposição do nitrato de cobre é feito sob temperatura. Então existe ali um fator termodinâmico, né, com temperatura, que vai provocar essa reação acontecer. E a vai quebrar essas ligações para haver a decomposição do nitrato de cobre. E aí, através dessa temperatura,
decompõe-se em óxido de cobre, NO2 e O2, né. É claro que daí a gente tem que fazer os balanceamentos, né. Então no balanceamento, a gente vai ter 2 CuNO3,2, resultando em óxido de cobre, CuO, mais HNO2 mais O2. Então é claro que ficou 4NO ali, porque lá no reagente, a gente tem NO3, 2. Então só ali, ó, 2 vezes 3, que tá o índice do oxigênio, já são 6, né. Só que, olha que interessante, são 6. Mas aí a gente teria lá do outro lado O2 mais O2, 4, mais um 5. E do outro lado 6. Então a gente vai ter que fazer um balanceamento para poder chegar nos mesmos índices. E aí você coloca lá, de um lado 5, do outro 6. Então você coloca o 2 ali no CuO, já fica 2 mais 2, né, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Daria certo, deixando só 2 CuO. Porém, quando você coloca 2 CuO, você deixa 6 oxigênios de um lado, 6 oxigênios do outro. Só que daí você multiplicou o cobre, aí o cobre virou 2. Lá no produto, você vai ser obrigado a colocar 2 no cobre, para deixar 2 CuNO3,2, para ficar cobre 2 de um lado, 2 cobres do outro. Só que vai ter uma baguncinha ali. Esse 2CuNO3,2, esse 2 que está na frente ali, ele vai multiplicar aquele índicezinho da parênteses lá do NO3,2. Então 2 vezes 2 do índicezinho, 4. 4 vezes o N, 4 Ns. 4 vezes o 3 do oxigênio, dá 12. Então se a gente for pegar um 4 e colocar no 4NO2, nós vamos ter 4 nitrogênios e 4 nitrogênios lá no produto. Só que aí virou 2 vezes O, 2O, mais 4 vezes 2, 8 vezes oxigênio, 8 oxigênios, então vai dar 10, mais O2, 12, 12 oxigênios. Então vamos voltar lá para o reagente. 2 vezes 2, 4, né. 4 vezes 3, 6. E aí, então, a gente começa a, multiplicar. 4 vezes 4, tá, espera aí, 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, desculpa, 12 oxigênios, né. E aí a gente vai ter 12 oxigênios aqui também e 4 nitrogênios, e aí dá certo. Tá? É isso mesmo. 4 vezes 3, 12. Eu não sei por onde que eu estava fazendo a minha conta aqui. Então vai ter 12 de um lado, 12 de outro, tá? E aí resolve esse balanceamento, tá certo? Muito bem. Temos ainda a classificação chamada reações de deslocamento ou substituição ou simples troca, né? Então a gente vai ter uma uma reação assim, ó: A mais XY, resultando em AX mais Y. O A reage com X, mais o Y que sobra. Ou A mais XY, o A reage com o Y, fica AY mais X que sobra. Então, uma reação de deslocamento de um com o outro, ou simples troca. Um trocou com o outro e sobrou o outro lá. Sobrou um, né? Então, zinco, Zn sólido mais 2HCl, então vai formar ZnCl, então o zinco vai reagir com o cloro, então vai ficar cloreto de zinco,
e vai sobrar quem? O hidrogênio, mais H2, tá. É claro que daí temos que fazer essa equação ser balanceada, né. Então, equação do tipo A mais XY, né, formando AX mais Y. Então, zinco mais HCl, o zinco vai reagir com o Cl, vai formar cloreto de zinco, ZnCl, mais o quê? Quem sobrou? O hidrogênio, H2, né. Então, fazendo o balanceamento, nós ficamos com zinco sólido mais 2HCl, né, resultando então no produto cloreto de zinco, ZnCl2, né, mais H2, tá. Nessa reação, o zinco deslocou o hidrogênio. Então, quem foi deslocado foi o hidrogênio, ele que sobrou, tá. Reações de dupla troca ou dupla substituição, é um outro tipo de classificação. Se a gente tem AB mais XY, então o A reage com o Y e o B reage com o X. Então trocou todo mundo. Então uma reação de salinificação ou neutralização ácido-base, que a gente já até usou ela agora há pouco, é um exemplo disso, um exemplo de reação de dupla troca. Então, por exemplo, aqui no caso ele pegou, né, base, hidróxido de sódio mais ácido clorídrico. Então, se a gente tem, ácido mais base, é sal mais água. Então a gente vai pegar o cátion da base, Na, mais o ânion do ácido, Cl. Então pegou um de um, o cátion de um, o ânion do outro. Então formou NaCl. E quem sobrou? Uma hidroxila e um hidrogênio, então ficou o quê? Uma molécula de água, H2O. Então nós temos NaOH mais HCl, trocou, então ficou cloreto de sódio mais H2O, tá? Então dessa forma a gente conseguiu ali fazer o balanceamento. Bom, cálculo estequiométrico das reações. Mas o que que significa estequiometria? Então se a gente pega no dicionário, né, para a gente entender mesmo certinho, estequiometria é uma investigação e determinação quantitativa, desculpa, das relações entre reagentes e produtos numa reação química, numa reação química. Estequiometria, estequioquímica, né, que ele fala. Ou seja, é uma proporção dos elementos químicos num composto. É uma proporção relativa, né? É a quantidade a relação das quantidades de reagentes e produtos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o quadrinho ali. 2H2 mais O2, a gente resulta em 2 moléculas de água. É aquele nosso exemplo do primeiro slide. Então significa que nós temos proporcionalmente em mol. Mol é uma quantidade de alguma coisa, tá? Que é dada em mols, número de mols. Quantos mols de hidrogênio? É a quantidade de hidrogênio, que é uma quantidade de oxigênio, é a quantidade de alguma coisa. Então, se nós temos 2H2, então quer dizer que nós temos 2 mol de H2. Aquele 2 ali representa 2 mol. Para 1 mol de O2, né? E quantos mols do outro lado nós vamos ter? Nós vamos ter 2 mol. Então, você vê, a gente vai ter uma estequiometria ali, né? Quantidade, quantidade, ou seja, quantitativa, relação quantitativa entre reagente e produto. É a proporção dos elementos. Então, para formar 2 moléculas de água, nós vamos precisar de 2 mols de moléculas de hidrogênio para 1 mol de molécula de oxigênio, tá? Muito bem. Se a gente ver em massa, que está ali em vermelho, é como se a gente tivesse qual é a massa molar ou o peso em massa, né, do hidrogênio? É 1. Só que é H2, então 1 vezes 2, 2. Vezes 2H2, então virou 4.
2, então, 1 unidade de massa atômica, né, 1 grama. Então, 1 grama da massa atômica de hidrogênio, com é H2, então fica 2, vezes 2, porque é 2H2, então vai dar 4 gramas. Então é dado em grama, 4 gramas, mais oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16, mas não é O2? Então é 2 vezes 16, que dá quanto? 32, né. E aí a gente tem então do outro lado, quanto? 36 gramas. Então, por quê? Nós temos lá, hidrogênio é 1, 1 vezes 2 H2, né, então dá 2, só que é 2H2, então 2 vezes 2, 4, né. O oxigênio não dá 16, só que é 2H2, ó. Então 2 vezes 16, 32, mais 4 do hidrogênio, 36. Então para formar 2 moléculas de hidrogênio, né, a gente tem essa relação estequiométrica, 4 gramas de 2 moléculas de hidrogênio para 32 e mais 32 gramas de uma molécula de oxigênio, resultando em 36 gramas para 2 moléculas de água. Isso é uma relação estequiométrica, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo, né, então exemplo 1. Quantos mols correspondem, a 100 gramas de cálcio? Cálcio é Ca. Quantos mols correspondem 100 gramas de cálcio? Tá? Então, a gente tem o seguinte, a massa atômica do cálcio é 40 U, 40 unidades de massa atômica. Ou, então, 1 mol de átomo de cálcio tem 40 gramas, né? Então, se a massa atômica do cálcio é 40 gramas, uma unidade de massa atômica, né, corresponde, a 1 mol de átomo de cálcio corresponde a 40 gramas, tá? Então, para a gente saber quantos mols tem 100 gramas de cálcio, a gente tem que fazer uma associação. E aí é uma regrinha de 3, por isso que estequiometria é uma relação proporcional. Se 40 gramas de cálcio, que a gente falou ali, significa 1 mol de átomo de cálcio, 100 gramas de cálcio que ele quer saber corresponde a N número de mols de átomos de cálcio. Então, fazendo uma regrinha de 3, né, a gente tem N, então vai ser 100 vezes 1, 100 dividido por 40. Então, quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? Significa, então, que 100 dividido por 40 dá 2,5. Então, dá 2,5 mols de átomos de cálcio correspondem a 100 gramas de cálcio. Isso é uma relação estequiométrica, tá? Isso é uma relação estequiométrica. Aqui, exemplo 2. Quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, CO2? Então, quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono? A massa atômica é o seguinte, é a soma das massas dos seus átomos, né? Então, as massas atômicas são: carbono é 12, oxigênio é 16. Então, 1 mol de molécula de CO2 tem, se é CO2, né? Então, 1 vezes 12 mais CO2, 2 vezes 16. Então, 12 mais 32, 44 unidades de massa atômica, que é a mesma coisa que 44 gramas. Então, 1 mol de molécula de CO2 tem 44 gramas. Logo, 1 mol de CO2 possui 44 gramas de CO2, é aquilo que eu acabei de falar, né? Então, para a gente saber quantos mols tem 88 gramas de CO2, a gente faz uma regra de 3, essa associação. Então, se 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de moléculas de CO2, 88 gramas de CO2 corresponde a quanto? Regra de 3. 88 vezes 1 dividido por 44. Então, significa dizer que quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono?
2 mols de moléculas de CO2, tá? Então é uma relação proporcional, né, ok? Então dessa forma, nós encerramos esse tópico de reações químicas e também de cálculo estequiométrico, tá certo? Então, assim, precisamos ver agora, se nós temos alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Oi, professor. Oi, Aline. Oi, Ó, meninas. a pergunta que nós temos é a do Dorival, Tá, que ele pede se poderia explicar a do ferro novamente. a do ferro? Então vamos ver aqui, Dorival, boa noite. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos achar o ferro aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Será que é esse aqui? Porque ferro, acho que só falamos daquele ali mesmo. Só. Não tem ferro, né? Deve ser isso, né, Dorival? Vamos ver aqui. Tá. Bom, aqui, Dorival, essa equação do ferro, ali dentro do quadradinho vermelho, do par de baixo, é um demonstrativo de uma reação balanceada. É um exemplo, né? Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem um íon ferro que foi feito uma reação, reagiu com uma molécula de oxigênio, O2, mais água. Então, isso aqui é meio que típico de se aproximando aí de algo parecido com uma oxidação, uma coisa desse tipo, né? Então, o que acontece? Então, nós temos ferro, O2, mais H2O. Então, o que acontece? Quando você tem ferro mais oxigênio mais água, a tendência é a formação de uma base, de uma hidroxila, porque você tem O e OH, né? E aí o ferro vem como um cátion, um íon positivo da formação dessa reação. Então, a gente vai ter a formação de FeOH2. Então, para fazer o balanceamento, a gente começa lá. Então, você tem O2 e tem o H2O. Então, se você tem O2 mais o oxigênio da água, são 3. Só que lá do outro lado, no produto, você já tem lá FeOH2. Então, você já tem 2 oxigênios. E do outro lado, você tem 3 ali. Só que você tem o hidrogênio também junto, então já virou 2 hidrogênios. Do outro lado tem 2 também, beleza. Só que você tem 3 oxigênios só, então você vai ter que colocar um índice 2 no FeOH2 para ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1 oxigênio, 4 oxigênios, né. Só que aí você vai ter que pôr um 2 na água lá no reagente, daí vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2 de O2, 4, aí deu certo, aí fechou. Como você ficou com 2 ferros, porque ficou 2 FeOH2, a gente tem que correr lá no reagente e colocar um número 2 no ferro também, para ficar 2 ferros no reagente, 2 ferros no produto, tá? Acho que é mais ou menos isso, hein, Dorival? Espero que agora tenha conseguido entender. Isso, professor, era essa dúvida mesmo. Depois ele Ah, confirmou aqui no chat. perfeito então. Então, por hoje é isso, pessoal. Professor, muito obrigada pela aula e até segunda que vem. Obrigado, gente. Obrigado, Maria. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.